Obrigada, senhor presidente. Cumprimento os colegas presentes, servidores da casa. Hoje temos um visitante, o visitante que vem nos brindar aqui com sua presença, as pessoas que nos assistem pela TV Alesp. Bom, eu queria tratar de saúde. Na sexta-feira, eu atendi 4 cirurgiãs pediátricas que vieram abordar várias questões relativas à saúde das crianças. E, dentre essas questões, uma me chamou muito a atenção. Segundo essas médicas, a Anvisa proibiu um medicamento muito importante para o tratamento de uma doença que acomete crianças no nosso país. Crianças que estão hoje na UTI, crianças que precisam ser operadas, e se o medicamento estivesse disponível, essas crianças não precisariam ser operadas. Crianças que precisam ser entubadas, e se o medicamento estivesse disponível, as crianças não precisariam ser entubadas. Tá? São crianças muito pequenas, acometidas por uma doença chamada linfogioma. As médicas me mostraram as fotos. Eu não vou projetar as fotos aqui, porque eu não quero expor a imagem, a intimidade das crianças, mas são crianças, talvez até quem está nos assistindo já tenha visto, que os vasos linfáticos ficam comprometidos e o pescocinho vai inchando, 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 como se fosse mesmo explodir. E se elas tivessem esse remédio disponível, elas poderiam ser tratadas apenas pela via medicamentosa. Tá? Nem é uma questão econômico-financeira. Não é que não compram os remédios que estão disponíveis no mercado. A Anvisa proibiu o medicamento. O nome do medicamento é bleomicina. Segundo as médicas, não existe uma explicação plausível para esta proibição. Estas mesmas médicas trouxeram uma outra questão que me pareceu muito grave. Disseram que a Anvisa também não certifica no Brasil um aparelho chamado neuroestimulador. Tá? Esse aparelho serve... Não sei se as pessoas que estão nos acompanhando sabem, quem está aqui se sabe, mas algumas crianças nascem sem a perfuração do ânus. Nascem sem ânus. Essas crianças, depois de um tratamento, precisam passar por uma cirurgia, tá? Para que a perfuração do ânus seja feita, com este aparelho chamado neuroestimulador. Tá? É um aparelho que não é caro, é um aparelho que existe no mercado, que existe nos outros países, mas, por alguma razão não explicada, a Anvisa não permite sequer importar. A situação é tão grave que, se um médico desses for para o exterior, adquirir com dinheiro próprio o aparelho e quiser trazer para utilizar nos seus pacientes, não pode. Tá? Então, eu até já escrevi sobre isso nesse fim de semana nas redes sociais, mas agora de maneira oficial, solicitando ao nosso presidente que encaminhe essa fala para o ministro da Saúde, porque não adianta mandar para o secretário da Saúde, que é uma questão federal, e, se for possível, também para os dirigentes da Anvisa, para que tomem providências no sentido de autorizar a entrada desse aparelho no país e, sobretudo, a entrada desse medicamento, a bleomicina. As médicas trouxeram 2 casos concretos, um bebezinho no Rio de Janeiro, outro na Bahia, que podem ser submetidos a uma mutilação numa cirurgia desnecessária pela falta de um medicamento que a Anvisa não consegue explicar porque está proibido. Essas mesmas médicas trouxeram uma outra situação que acabou, assim, vamos dizer assim, explicando um fato que eu venho, de alguma maneira, denunciando aqui reiteradamente. Todos são testemunhas que, nas minhas muitas visitas às maternidades, eu tenho deparado com um quadro de quase uma epidemia de sífilis. Eu venho falando sobre isso, pedindo que as mulheres grávidas façam exames, vão procurar o sistema de saúde. Essas médicas disseram que muito dessa epidemia de sífilis também se deve à falta da bezetacil, aquela injeção que todos nós tínhamos medo quando éramos pequenos. A bezetacil é o tratamento que existe para sífilis.
A falta da bezetacil no mercado tem gerado, claro, ao lado das pessoas não procurarem, né, tratamento, não fazerem prevenção, mas tem gerado o aumento dos casos de sífilis. E sífilis em mulheres grávidas significa sífilis congênita, que pode gerar prematuridade e morte, tá? E sequelas neurológicas também. Esse ponto da bezetacil chamou a minha atenção. E aí, talvez não seja objeto do Ministério da Saúde, ou seja, mas na minha visita à FURP, as pessoas que me receberam mostraram que a FURP produz bezetacil, tá? Então, é um problema que se liga a um segundo problema, que é a questão do desejo do governo do Estado de privatizar ou extinguir a FURP, tá? Então, coincidência ou não, na sexta-feira, aqui, ao final do dia, eu recebi 4 cirurgiãs pediátricas que me trouxeram um problema real de remédios proibidos no Brasil, de aparelhos, né, proibidos no Brasil, que não são caros, né, que elas não sabem explicar por que estão proibidos. Trouxeram a questão da bezetacil, que não está proibida, mas é uma droga, né, sob o ponto de vista farmacológico. É uma droga barata, tá? É um remédio barato, mas que nem todos os laboratórios têm interesse em produzir, justamente por ser barato. Tá? Então, os problemas que essas médicas me trouxeram acabam se encontrando com a questão da FURP. Porque o argumento das pessoas que estão contra a privatização da FURP e a desestatização da FURP é justamente, o argumento central é justamente o de que os laboratórios privados não terão interesse econômico em produzir os remédios produzidos pela FURP. Eu não sei se eu peço para me inscrever de novo, eu já sigo? Então, eu gostaria de dividir aqui com os colegas uma preocupação profunda que eu tenho com a decisão do governador de tratar a FURP e o Oncocentro, isso foi noticiado neste final de semana, muito embora já houvesse alguns boatos, inclusive aqui na casa, tratar a FURP e o Oncocentro como se fossem empresas como outras quaisquer, tá? Todos são testemunhas de que os muitos projetos que chegaram aqui na casa, objetivando a desestatização, receberam toda a minha atenção. Eu fiz visitas técnicas, eu fiz reuniões com as equipes técnicas, eu trabalhei intensamente para produzir, né, coletivamente, emendas aglutinativas para que nós pudéssemos melhorar os projetos e votar nos projetos e aprovar os projetos. Eu nunca escondi que tem uma linha, né, de enxugamento do Estado, nunca escondi isso de ninguém, e votei favoravelmente a esses projetos depois dos devidos ajustes técnicos, para proteger os funcionários até onde era possível, proteger a pesquisa até onde era possível, os animais, no caso do zoológico, né? Então, assim, eu trabalhei para aprimorar os projetos e votei favoravelmente. Entretanto, preciso dizer com todas as letras que nós não podemos transportar a mentalidade privatista, quase sempre correta, para as outras áreas centrais do Estado, quais sejam saúde, educação e segurança. Quando nós falamos de FURP, nós falamos de saúde. Quando nós falamos de Oncocentro, nós falamos de saúde. Então, é necessário ter um cuidado ainda maior. A FURP está deficitária? Sim, mas precisamos perguntar por quê. Está deficitária porque, num passado recente, numa decisão política, na melhor das hipóteses, questionável, decidiram construir um outro laboratório no interior. E a visita que eu fiz deixou evidente que esse laboratório era absolutamente desnecessário. Para justificar um laboratório sem sentido, tiraram parte da produção da FURP, cuja fábrica é aqui de Guarulhos, e jogaram para a Américo Brasiliense, para tentar justificar o injustificável. No final de semana veio à tona a informação
que, se não estou equivocada, foi objeto de investigação aqui na casa, que o secretário que assinou o contrato de PPP para a gestão de Américo Brasiliense, que seria a FURP de Américo Brasiliense, ao sair do governo, se transformou em sócio da empresa que fez a PPP. Então, esta casa precisa olhar a situação na sua completude. Não estamos apenas diante de uma discussão enxugamento do Estado ou não enxugamento do Estado. Estamos falando de saúde, estamos falando da segurança na produção de remédios, né? Estamos falando de instalações de ponta, porque, muito embora sejam equipamentos um pouco mais antigos, são equipamentos em uso e equipamentos de qualidade. E estamos falando de um endividamento que não foi causado pela empresa, que foi causado, no mínimo, por uma decisão errada. Dados os fatos que vêm à tona, talvez fosse caso até de judicialmente arguir a nulidade desse contrato. E aí os 75 milhões, algo em torno disso, que a FURP deve por força da construção de Américo Brasiliense, seriam cancelados. Porque é difícil acreditar que o secretário que assina o contrato, alguns meses depois, se transforma em sócio e que isso seja algo, vamos dizer assim, não passível de ser questionado. E é difícil aceitar extinguir uma empresa importante para a saúde do Estado e do país, porque fornece para o Ministério da Saúde, por força de um débito criado por um contrato possivelmente nulo. Vou fechar, viu, senhor presidente? Só mais um minutinho. Eu acabei de receber uma equipe representando o Oncocentro. Amanhã, como terça-feira é um dia pesado aqui na casa, eu não poderei visitar o Oncocentro, mas a minha equipe vai. No Oncocentro, produzem-se próteses para brasileiros vítimas de câncer de pescoço, cabeça e pescoço, no país inteiro. O governador quer fechar o Oncocentro. Veja que eu não estou fazendo isso com um tom de ataque, nem de agressividade. Aqui não me preocupa quem é o partido A, quem é o partido B, quais são as pretensões políticas, partidárias, eleitorais do futuro próximo, do futuro longínquo. Agora, nós temos que olhar para as coisas como as coisas são. Quem é que vai produzir próteses para as vítimas de câncer no Brasil inteiro, se o Oncocentro vai ser fechado? Então, eu vou seguir estudando esses dois temas, FURP e Oncocentro, nos próximos dias. Tenho até suspendido outras reuniões para poder focar, ao lado da questão dos hormônios, que ainda vou falar a respeito essa semana. Mas eu peço aos colegas, encarecidamente, sensibilidade, para que nós compreendamos que esses dois pontos têm que ser olhados de uma maneira diferente daquela com a qual analisamos os projetos anteriores nesse grande pacote de desestatização. Muito obrigada, senhor presidente.